O vídeo começa com Naye abordando essa linda garota. Naye tenta conversar com a moça, mas ela continua andando rápido e quando para, acaba sendo muito rude com ele, falando que suas roupas são falsas e que suas correntes também são falsas. Mas Naye continua tentando conversar com ela, mas ela continua sendo bem rude com ele, falando de suas roupas e até que fala que ele está fazendo ela perder seu tempo. Então Naye se despede e vai na direção do seu glorioso Corvette. E quando a garota vê o luxuoso carro de Naye, é aí que a mágica acontece. Quando ela vê que o Naye tem um Corvette, na mesma hora ela volta tentando conversar com o Naye. Ela pergunta se aquele carro é mesmo dele. Ele então responde que sim. Então a mulher elogia o carro de Naye e fala que é muito bonito. Então a garota pergunta se ela poderia dar uma voltinha com ele. Naye a questiona, falando que agora há pouco ela não tinha dado a menor atenção para ele. A mulher fala que ele estava a pé e agora a situação mudou. Naye não fica muito surpreso e continua conversando com a garota. O rapaz pergunta para onde a garota estava indo com tanta pressa e ela responde dizendo que ia dar uma volta com seus amigos e fala que caso Naye quisesse ele podia ir, que ele estava convidado. E Naye desce do carro para eles conversarem melhor. Naye pergunta de onde a garota é. Ela diz ter vindo de uma cidade no interior e veio para a cidade há alguns anos. Em seguida, o rapaz pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela responde que gosta de caras com suas riquezas, carro de luxos e casas enormes. Naye pergunta se ela não acha que ela é ambiciosa demais. E ela diz que não, que ela é uma mulher que sabe os seus valores. Em seguida, ela chama Naye para dar uma volta em seu carro. E Naye aceita e vamos ver o que isso vai dar. Eles entram no carro e Naye pede para a garota falar um pouco da sua vida para ele. A garota então diz que passa a maior parte da sua vida na academia e é muito vaidosa quando o assunto é dinheiro. E por isso ela só sai com caras que têm dinheiro. E só para ter uma conversa com ela, o rapaz tem que ter uma condição financeira muito boa. Naye pergunta se ela não liga de viver assim. E a moça responde dizendo que claro que não. Naye então fala um pouco da vida dele para ela e diz que morava em outra cidade com sua noiva, mas ela acabou deixando sozinho e que ele estava procurando outra mulher, mas ela é uma garimpeira de ouro. Então Naye pede para ela descer do carro e fala que não sai com interesseira. A garota sai xingando Naye, dizendo que ele a fez perder dinheiro, mas no fim ela acabou ficando a pé e sendo rejeitada e acabou se dando mal. O vídeo começa com Trecho abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele tenta conversar com a garota, mas ela acaba sendo bem rude com ele e o ignora completamente. Então, o youtuber sem sucesso toma um fora da garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. E a garota, quando percebe que o carro de Trecho estava logo ali, ela volta querendo puxar assunto com o rapaz. A garota chega perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele responde dizendo que sim. A garota diz que só estava querendo conhecer o rapaz, mas o YouTube a questiona sobre como ela foi rude com ele. Então ela fala que é porque ela já estava cansada de muitos caras mexendo com ela. Trecho então começa a perguntar sobre ela. Ela diz que mora ali a alguns quarteirões, ali perto, e ela trabalha pelo seu computador e tem alguns cachorros. O rapaz então pergunta se por ali tinha algum restaurante bom. Ela fala que conhece bons restaurantes bem luxuosos e que pode fazer companhia para ele. O rapaz então pede à garota para passar o seu contato para ele e sem pensar duas vezes ela passa na hora. Ele então desce do carro para poder conversar com a mulher. O rapaz pergunta o nome da garota e ela diz seu nome e fala que é Briane. Eles então se apresentam.
O YouTube pergunta de onde ela é, e a garota diz ter nascido em Chicago e mudou para essa cidade há muitos anos. O rapaz então pergunta à garota por que ela mudou de ideia tão rápido e veio conversar com ele de repente. A garota tenta disfarçar, falando que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Ela então chama ele para dar uma volta no seu glorioso Corvette. O rapaz aceita e chama ela para entrar no carro. E ela entra sem pensar duas vezes. Em seguida, os dois conversam e se divertem um pouco no carro. O YouTube então elogia a garota várias vezes. Eles conversar mais um pouco e a garota fala que além de trabalhar online, ela também trabalha alugando imóveis. Ela também diz que namora, mas que ela e seu namorado estão brigando bastante. Então o YouTube a questiona falando que ela namora e como ela está querendo sair com outros caras. A garota então fala que o seu namorado não precisa ficar sabendo de nada. Trencho então explica a sua situação e fala que só estava procurando uma mulher para se divertir com ele, pois estava se sentindo muito sozinho. A mulher se disponibiliza e fala que caso Trencho queira, ela está bem disponível. Então, os dois vão dar uma volta juntos, e dessa vez o YouTube não resistiu à interesseira. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se ela tem namorado. Depois dela responder que ela está bem, ela fala que não tem namorado. Joel e seu amigo perguntam se ela gosta de homens da mesma altura do que ela. A garota responde mais ou menos. Então Joel fica do lado dela e fala que ele é maior do que ela e que ele achou ela muito atraente e gosta de mulheres altas. A garota agradece o elogio. Em seguida, Joel pergunta se ela tem Instagram e ela fala que sim. Então Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ele passa o telefone para ela anotar o seu Instagram. Em seguida, Joel pergunta quantos anos ela tem e a garota responde que tem 21 anos. O YouTuber fala que ela ainda é bem novinha. O amigo de Joel pergunta se ela não gostaria de sair para beber com eles, e ela responde que não gosta de bebidas. Ele então fala que eles podem sair para comer alguma coisa, porém ela responde que já tá ficando tarde e ela tem que ir embora para casa. Na sequência, Joel e seu amigo se apresentam para ela e perguntam de onde ela é, e ela responde que é de Michigan. Joel e seu amigo falam que são de Detroit e pergunta o que ela está fazendo aqui na cidade. Ela fala que já tem um ano que ela se mudou. Então Joel pede para pegar o número dela, porém ela não passa. Sendo assim, Joel caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que ele tem uma Lamborghini, a mulher que já estava indo embora volta e vem falar com eles. E agora demonstra muito interesse em falar com eles. Na sequência, ela fala que quer dar uma voltinha no carro. Joel então fala que primeiro ela tem que dizer qual dos dois ela gostou mais. E a garota acaba dizendo que foi o Joel. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. Então ele explica que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no seu teste, e mostra para ela a câmera que está gravando, e fala que ela foi legal com eles e demonstrou boa vontade de conversar com ele. Então Joel fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Ela fica surpresa em saber que tudo estava sendo gravado. Joel então dá um recado para os seus seguidores tomarem cuidado com as garimpeiras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nai abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais.
A garota agradece o elogio, ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita o fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O YouTuber fala que está tentando conhecê-la melhor. Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala para ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando. Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora. Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Naya. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Naya então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O YouTuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou.
Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma. Então, ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Naye. O vídeo começa com o YouTube abordando essa moça e dizendo que ela é muito bonita. Ele diz que gostaria de conhecê-la e que ela poderia dar o seu telefone ou seu Instagram para ele. Ela diz que não e ele pergunta se ela tem namorado, mas ela o ignora e pede para ele se afastar dela. Então ele diz que vai se manter afastado, que ela não precisa ter medo dele. Ela diz que ele não tem nenhuma chance e que tem um compromisso no bar agora e que precisa ir embora. Ele diz que tudo bem e que ela pode seguir para o seu compromisso. Ela então fala que ele está fazendo ela perder o seu tempo com ele e que não está ganhando nada com isso. Então o YouTube segue até o seu Corvette para ele ir embora, ainda revoltado porque a moça não quis falar com ele. Quando de repente ela volta maravilhada com o carro e diz que o carro dele é lindo. Ele diz que é o último modelo de 2023. Ele questiona que de repente ela se interessou em falar com ele. Ela pergunta se ele ficou chateado, porque ela não o conhecia e ficou muito assustada. Ele então pergunta se agora ela não está mais assustada, e ela pergunta se pode entrar para os dois conversarem. Ele diz que está indo embora e que também tem um compromisso. Ela então fala para ele que ela vai convencê-lo a deixar ela entrar no carro e vai mostrar para ele que ela vale o seu tempo. O YouTuber então responde que tudo bem e que gostou da ideia e que vai pensar se deixa ela entrar no carro. Ele sai do carro e ela deixa ele observá-la e fala que vai se redimir com ele e pede por favor para entrar no carro. Sendo assim, o YouTube fala que a desculpa e fala que eles podem sair para beber e se conhecer melhor. Então ele abre a porta do Corvette para a moça entrar e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta à moça sobre o seu compromisso, se não era nada de importante. Ele pergunta por que ela só quis falar com ele depois de ver o seu carro. Porém, antes dela responder, ele pede para ela descer do carro com ele. Fora do carro, o YouTube fala que realmente ela é uma moça muito bonita. Porém, só tem um probleminha. E ela demonstrou ser muito interesseira e que ela só está interessada no seu Corvette. Ela fala que não está entendendo porque achou que eles iam sair de carro. Ele fala para ela que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela perdeu sua chance de conhecê-lo melhor e dar uma voltinha no seu carro. Ele diz que ela pode voltar para o seu compromisso. Sentado no carro, ele fala para ela que dinheiro não é tudo e que ela deveria pensar melhor os seus conceitos, e a deseja uma boa noite. E no fim, a mulher acabou sendo rejeitada e ele sai acelerando seu Corvette. O vídeo começa com o nosso YouTube encontrando uma mulher enquanto ela caminhava. Ele a deseja um bom dia e se apresenta para ela, e pergunta o nome dela, e a mulher diz que estava com pressa e que precisa ir embora. Ele insiste e diz a ela por que não pode ao menos se apresentar, e ela volta a dizer que estava com muita pressa e que precisa ir e continua caminhando. Quando então o YouTube aceita o não da garota, e desiste e caminha até o seu carro. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher volta em direção ao YouTube e ela pergunta se o carro é mesmo dele. Ele diz que sim e pergunta se ela gostou do carro. E se ela não estivesse com tanta pressa, eles poderiam dar uma volta no Corvette. E ela diz que adoraria dar uma volta no carro, que seu compromisso não era nada de urgente.
Ele então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e só ia perguntar se ela podia o ajudar. E ela responde que ela pode ajudá-lo sim. Ele então diz a ela que ela parecia estar com bastante pressa e que ele já estava pensando mal dela, já que ela voltou quando viu seu carro. Ele reclama que ela nem se apresentou a ele e diz que se chama Joel e que ela nem lhe disse o seu nome. Ela diz que o nome dela é Milha e adora carros de luxo. Ela diz para ele que ela ainda tem um tempinho sobrando e que eles poderiam dar uma volta. Joel então pergunta se ela não tem um namorado. E ela responde que não, que ela está solteira e que isso não é um problema. Joel então pergunta como que uma moça tão bonita não tem namorado. E ela responde que os homens que procuram ela não vale a pena nem dar uma chance. Joel então fala que ele é diferente dos outros homens e que ela vai perceber isso mais cedo ou mais tarde. Então, o YouTuber a convida para entrar no carro. Já dentro do carro, o YouTuber pergunta por que ela não se apresentou para ele desde o início. Ela responde que não conversa assim com qualquer pessoa. Ele diz que realmente deseja dar uma volta com ela, mas sabe que ela voltou porque ela é uma interesseira. Ela então pergunta se ele acha ela interesseira só porque ela achou seu carro bonito. E ele diz que sim, pois antes de ver o carro, ela nem deu a mínima atenção para ele. A mulher então se irrita e sai do carro. O YouTuber também sai do carro e pergunta se ela não reconhece ser uma garimpeira, que mesmo assim eles poderiam dar uma voltinha. A mulher vai embora e deixa o YouTube falando sozinho, e nenhum dos dois acabou se dando bem nessa história. E no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O YouTuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim e pergunta por que ela voltou. E ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O YouTuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro. E mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o YouTuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O YouTuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora.
Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com Joel abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e pergunta se pode se sentar com ela. Já ela fala para ele que ela tá bem e quer ficar sozinha, mas o Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim e que está comprometida. Mas o Joel pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Ela fala que não está interessada e que não vai passar o número para ele. Joel pergunta o nome dela e se apresenta e fala que foi um prazer conhecê-la. Ele então se despede e vai na direção da McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora que a mágica acontece. A mulher que havia rejeitado na mesma hora vai atrás dele demonstrando interesse e pergunta se o carro é dele. O Joel confirma que o carro é dele. Ela fala que ele fica muito bem na McLaren e pergunta se pode dar uma voltinha com ele na McLaren, mas ele questiona sobre o namorado dela. Ela então fala que ele não precisa ficar sabendo e que vai ser um segredinho deles. Ele então concorda e chama ela na frente do carro para tirar algumas fotos. O Joel então pergunta se ela está interessada no carro ou nele. E ela responde que está interessada nele e que gostou do carro, e em seguida os dois entram no carro. Em seguida, depois de Joel mostrar para ela a McLaren por dentro, eles descem e ele pega o número dela. O Joel então pergunta se ele quiser levar ela a sério, se ela ia terminar com seu namorado. E ela fala que sim, sem pensar duas vezes. Nessa hora, o Joel entra no carro e fala que na verdade ele não quer que ela termine com seu namorado, porque ele não quer mais nada com ela, porque ela está sendo uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma interesseira. Ela então fala que eles estavam bem e o Joel estava querendo sair com ela, mas o Joel responde que ele não sai com garimpeira de ouro. Ela dá a volta no carro e tenta convencê-lo a mudar de ideia e deixar ela entrar no carro. E tenta de todas as formas, insistindo para ele deixar ela ir com ele. Mas o Joel fala que ela queria terminar com seu namorado por um cara que ela nunca viu. E que ela caiu na pegadinha da interesseira e ele a deseja uma boa tarde e sai acelerando a sua McLaren. E a interesseira acabou se dando mal. O vídeo começa com Will abordando essa loira para fazer a pegadinha da interesseira com o Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que ela parece estar ótima. Já ela responde que está bem. Ele pergunta se pode falar com ela e fala para ela esperar para eles conversarem. Ela fala que não está afim de conversar com ele e que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela, mas ela fala para ele não se preocupar com isso. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, mas ela responde que é porque ela não está interessada. Em seguida, ela fala que ele está desperdiçando o tempo dela como se ela não tivesse nada para fazer e dá a maior bronca no Will. Ela fala para ele que já disse que ele não tem chance com ela. Ele fala que é novo na cidade e só queria conversar com ela. Ele então fala que ela está agindo igual uma louca, mas ela fala para ele ir trabalhar e arrumar alguma coisa para fazer. O YouTube então não gosta do que ela disse e parte para o plano B.
Ele então vai na direção do Corvette e abre a porta da máquina. E é aí que a mágica acontece. A mulher que estava o rejeitando volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. O Will fala que sim e pergunta por quê. Ela fala que gostou do carro dele, mas ele fala que ela estava sendo muito rude e louca com ele. Ela dá uma desculpa esfarrapada e fala que a menstruação dela desceu e que ela está muito estressada. O YouTube então fala que ele tem um lugar para ir agora e que ele tem compromisso. Ela pede para ele levar ela junto com ele. O YouTube então fala que pode ser e manda ela entrar no carro. Ela dá a volta e entra no Corvette do YouTuber. Dentro do carro, ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele. E ela responde que sabe que errou e pede 1000 desculpas para ele. Ele então fala que agora é assim, que é só ela pedir desculpas, que fica tudo bem. E ela então fala que vai se redimir com ele. O YouTuber fala que vai levar ela para a sua casa. E a garota topa e aceita ir com ele sem pensar 2 vezes. Ela começa a alisar ele e o Will pergunta o que ela quer fazer antes de ir para casa. Ela fala que ela quer ir no shopping. Ele pergunta o que ela quer fazer no shopping. Ela responde que quer ir fazer compras e que ele vai pagar para ela. Mas nessa hora ele manda ela sair do carro e fala que não vai levar ela em lugar nenhum. E fala que não sai com mulher interesseira. E ela acha ruim e fala que não vai sair. Ele fala para ela descer do carro agora. E ela desce e sai xingando o YouTube falando que o carro não é dele. Mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nai abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele pergunta o nome dela. Ela fala seu nome e ele fala que se chama Naye. Ele então pede para ela esperar só alguns minutos e tenta pegar o número dela, mas a garota não passa o número para ele. Ele pergunta aonde ela vai e ela fala que está indo encontrar com suas amigas. Ele então vai atrás dela novamente e pega na mão dela e fala que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pede para ela passar para ele o seu Instagram. Ele então pergunta se ela pode dar 1 hora do dia dela para ele, e ela responde que não. Ele pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele tenta conversar com ela, mas ela fala que tem que ir embora. Então, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. Na hora que ela vê a Lamborghini do Nai, ela já vem atrás dele na mesma hora, batendo no vidro do carro. Ela pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim. E ela então fala que gostou muito do carro dele. Ela também pergunta se ele quer pegar o número dela agora. O Nai fala que sim e fala que ele já está saindo do carro. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia e veio falar com ele. E ela fala que ela é muito tímida e estava com muita pressa. Ele pergunta se agora ela quer dar o seu número para ele. E ela responde que sim. Em seguida, ele fala para eles conversarem dentro do carro e chama ela para entrar na Lamborghini. Ela não perde tempo e entra com ele no carro de luxo. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que ela é garçonete, mas que está tentando montar sua loja de roupas. O YouTube fala que isso é muito bom e que ela deveria mesmo tentar. Ela pergunta com o que ele trabalha. Ele fala que ele é empresário e também trabalha com o mercado financeiro. Ele fala que é novo na cidade e está aqui a negócios.
Ele então pergunta se ela está procurando um namorado e ela fala que não está procurando, mas na hora certa ela vai achar. O youtuber então fala que ele tem uma cobertura no centro da cidade e chama ela para eles passarem a tarde juntos. E fala que ela vai gostar muito da visão do apartamento dele. Ela fala que sim, que eles podem ir para o seu apartamento. E daqui pra frente não se sabe o que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, e depois dela falar o seu nome, ele pergunta para onde ela vai. E ela responde que está indo encontrar com sua amiga. Ele então fala que achou ela muito bonita e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone para ele. E fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Porém, a mulher fala que ela é comprometida e que não pode passar o seu número. Ela fala que ela tem que ir embora e sai caminhando. Ele a deseja uma boa tarde e vai na direção da sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro de 2 milhões de reais e vai atrás dele toda arrependida, perguntando se o carro é dele. O Naya confirma que sim e fala que ele tem as chaves do carro. Ele então pergunta o que está acontecendo e ela responde que ele pode conversar com ela agora. Ele então pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que aprecia muito. Ele então desce do carro e pergunta por que ela estava agindo daquele jeito estranho com ele. E ela fala que ele era um estranho e não o conhecia. Ele fala que não gostou do jeito que ela estava agindo com ele e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira e pede desculpas por ter sido rude com ele. O Naya fala que tudo bem e fala que está tentando encontrar lugares legais aqui na cidade e ia perguntar se ela podia acompanhar ele. E ela fala que sim. Ele então chama ela para entrar na sua Lamborghini e ela não perde tempo e entra no carro de luxo com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, papo vai, papo vem e o Naya pergunta por que ela mentiu que tinha namorado. E ela responde que fala isso quando ela fica com medo de conversar com estranhos, mas que ela já viu agora que ele é de confiança. Em seguida, ele pergunta se ela é de Houston e ela responde que sim. O YouTube pergunta qual lugar bom que tem aqui para eles irem agora. E ela responde que tem um restaurante aqui perto muito bom. Os dois então combinam de almoçar juntos. O Naya fala para ela que depois deles almoçarem juntos, eles podem ir para a cobertura que ele tem aqui no centro da cidade. E novamente a garota topa e aceita o convite dele. Ele então fala que gostou muito dela e pergunta se ela gostou dele também. Ela responde que achou ele muito fofo e que eles podem se conhecer melhor. E daqui pra frente não se sabe o que rolou e comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá linda e em seguida ele fala seu nome e se apresenta pra ela. Ele então fala que gostou muito das tatuagens dela e fala também que queria fazer uma tatuagem e pergunta onde ela fez. E ela responde que fez com um amigo dela. Em seguida, ele pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é da Flórida. Ele então fala que está perguntando porque eles poderiam se conhecer melhor e que ele gostou da vibe dela. Ela responde que ele não faz o tipo dela. O London então pergunta qual que é o tipo dela. E ela responde que com certeza não é o dele. O youtuber então fala que ela está julgando o livro pela capa e a deseja um bom dia e vai na direção do seu Corvette. Quando ela vê que o indivíduo está de nave, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse. Ele fala que sim e pergunta o porquê.
e ela fala que ele tem um ótimo carro. O London então pergunta o que ela quer e ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. O London dessa vez fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e que ela estava sendo muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que sabe que errou e exagerou com ele. O London então fala que ele está indo embora porque ele não faz o tipo dela. Ela pede para ele passar um número para ela para eles manterem um contato e se conhecerem melhor. Ela fala que eles poderiam se dar muito bem juntos. O London então fala que ok e pega o telefone dela e anota o seu número. Ele fala que agora ela tem o número dele. Ela então pergunta se ele tem certeza que não quer sair com ela agora. London então fala que se ela quiser, ela pode entrar no carro com ele agora. Ela não perde tempo e entra no Corvette de London. Dentro do carro, ela começa a alisar o London e fala que eles podem ir para o shopping para ele comprar roupas para ela e que ele vai ser bem recompensado. Porém, o youtuber fala que não tem nenhum motivo para ir pro shopping gastar dinheiro com ela, sendo que ele acabou de conhecer ela agora. Ela fala que ela pode ser muito generosa com ele. London fala que ela tinha dito que ele não fazia o tipo dela e mudou de ideia depois que viu o seu carro. Ele fala que ela mostrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro e que não quer mais perder o seu tempo com ela. Ele fala pra ela descer do seu carro porque ela já perdeu a sua chance de sair com ele. Ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Naya abordando essa bela mulher em frente à sua Lamborghini. Ele elogia ela e fala que ela tá linda demais e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Ele fala que ela tem um rosto lindo e um corpo muito bonito. E em seguida ele pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Houston. Naya fala para ela que ele acabou de mudar para a cidade e faz 3 dias que ele está tentando fazer novas amizades. E fala que ela parece ser muito legal. A garota agradece o elogio. Em seguida, ele pergunta se ela tem Instagram e passa o telefone para ela anotar o seu Insta. A garota, muito gentil, passa para ele o seu Insta. Então, ele pergunta para ela se ela tem namorado ou se ela está solteira. Ela responde que não tem namorado. Naya pergunta por que ela está solteira e ela responde que prefere estar sozinha no momento. Então ele pergunta o que ela faz da vida e ela fala que trabalha com fotografia. Naya fala que depois quer tirar algumas fotos com ela e ela fala que tudo bem. Em seguida ele chama ela para vir almoçar com ele. Ela topa, aceita o convite dele mesmo sem saber que a Lamborghini era dele. E depois dela ver o carro dele, ela fica muito impressionada com o carro e comenta que o carro dele é muito bom. Depois de um bom papo descontraído dentro do carro, ele chama ela para descer com ele. Ele fala que está fazendo um teste e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está fazendo um teste para ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro. E fala que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Ela fica muito surpresa com o teste e fala que bom que ela passou. Então, depois de pegar o número dela, ele se despede e fala que depois entra em contato com ela para marcarem de saírem. O vídeo começa com TK abordando essa morena. Ele tenta conversar com ela, porém ela não demonstra muito interesse em falar com ele. Ele até pede para pegar o número dela e marcarem alguma coisa para fazer qualquer dia. Mas a garota fala que ele não faz o tipo dela e que ela gosta de mulher.
TK fica meio sem graça, mas tenta contornar a situação, dizendo que eles poderiam sair com suas amigas. Em seguida, ela fala que já tem sua namorada. TK então fala que ele também está tentando arrumar uma namorada. Além disso, ele fala que gostou muito do visual dela e que gostaria de pelo menos uma chance para se conhecerem melhor. E a garota continua não mostrando nenhum interesse em conversar com TK e ele pede para ela esperar só um pouco, que ele quer falar rápido com ela. Então ele pega na mão dela e se apresenta. Então TK fala que pode levá-la para sair hoje à noite e assim mostrar para ela que ele pode levar ela nos melhores lugares que ela quiser. Porém, a garota fala que não quer mais ouvir esse papo brega e já está de saco cheio e tenta sair andando com seu carrinho. Mas, inexplicavelmente, na hora que TK aciona o alarme do seu Corvette, é aí que a mágica acontece. A garota vem na mesma hora falar com ele, demonstrando total interesse em TK. Então ela vem até ele com aquela cara mais lavada do mundo e fala que agora ele conseguiu chamar sua atenção. TK pergunta como assim e diz que ela acabou de deixar claro que ele não tinha nenhuma chance com ela. A mulher fala que achou que ele era um pobre coitado e acabou julgando mal, mas que agora ele pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Então, TK pergunta se ela tem mesmo namorada ou se era só papo furado. A garota fala que está solteira e que não tem compromisso e só disse aquilo porque estava com pressa. Na sequência, TK diz que vai descer do carro e fala que vai abrir a porta para ela entrar porque ele é um cavaleiro. O interesse da mulher é tanto que ela não perde tempo e se senta no Corvette sem pensar duas vezes. Dentro do Corvette, indo à parte que interessa, TK fala pra ela que está claro que ela só quer sair com ele por causa do carro e que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não vai perder o seu tempo com ela e só queria ver até onde ela iria chegar. Ele fala pra ela descer do carro porque ele não namora mulher interesseira. A garota pergunta se ele vai fazer isso mesmo com ela porque eles poderiam se conhecer melhor. Então TK fala que a única coisa que ele quer agora é que ela desça do seu carro. Então ela desce do carro e chama ele de brega e sai xingando, mas acaba se dando mal. Ela fala que o carro dele deve ser alugado e não passa de um pobre coitado, e só com um carro de luxo mesmo que ele teria chance com ela. TK dá risada da cara dela e a deseja um bom dia. O vídeo começa com o Kilo abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porque ele achou ela muito linda. A garota fala que não o conhece e manda ele embora. Então ele fala que tudo bem e se despede e caminha até sua BMW. E não demora muito para a garota mudar de ideia e vir atrás dele. Então ela pergunta como que ele tem um carro desse. Ele explica que ele é um empresário e tem sua própria empresa. A garota começa a ficar interessada e pergunta se ele tem namorada. O youtuber responde que não, que ele está sozinho no momento e por isso gostaria de uma companhia para hoje à noite. A garota fala que pode ser sua companhia, mas o youtuber fala que ela o rejeitou há minutos atrás. Ela explica que tinha ficado com medo, mas que agora já viu que ele é um cara legal. Então ele pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que sim, só que tem uma condição,
que depois que eles irem almoçar, ela quer ir no shopping para fazer compras. O youtuber fala que tudo bem e manda ela entrar no seu carro. Ela não perde tempo e entra na mesma hora e fica achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia e entrou no seu carro fácil desse jeito. Ela fala que viu que ele é um homem de sucesso e gostou dele. O youtuber fala que precisa dizer a verdade para ela e pede para ela descer do carro com ele. Então ele fala que não vai mais sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela. Ela fica meio envergonhada e fala que é ele que vai sair perdendo e vai embora. O YouTube entra na sua gloriosa BMW. O vídeo começa com o Kyle, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher pedindo uma informação, mas ela não dá a mínima para ele e sai andando. Sendo assim, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu carro de luxo. E ele entra na sua McLaren e espera alguns segundos até que a mágica aconteça. Ela então chega e pergunta o que ele estava precisando. E ele responde que queria uma informação e que ele está muito perdido e que ele é novo na cidade e não conhece muita coisa e pergunta se ela poderia o ajudá-lo. E pergunta qual o seu nome. Ele se apresenta e ele pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela responde que mora ali perto e percebeu que ele estava perdido e voltou para ajudá-lo. Ela então pergunta qual é o mesmo nome desse carro. E ele responde que isso é uma McLaren e pergunta se ela já andou em uma antes. Ela então fala que não, que nunca andou. Depois de alguns minutos de conversa, ele convida ela para dar uma volta para ela mostrar a cidade. O YouTube então entra em seu carro e é agora que ele vai pegar essa interesseira de jeito. Lá dentro do carro, ele fala que está muito faminto e quer comer alguma coisa bem gostosa. E pergunta do que ela gosta. E ela responde que gosta de ir à praia e salões de narguilé. Kaylee fala que também gosta de narguilé e adora comer frutos do mar e lagosta. Papo vai, papo vem, e os dois entram no carro e ele pergunta aonde ela estava indo, que ela estava com tanta pressa. E ela responde que só estava indo para a casa de um amigo. Kyle então pergunta se é o seu namorado. E ela responde que não, que eles não têm nada a sério, que são somente amigos. Ele fala que ela é muito maluquinha e engraçada e não tem medo de se arriscar. Ela responde que não é e que ela quer conhecê-lo melhor e que achou ele muito atraente. O YouTube fala que definitivamente ela é mesmo muito maluquinha, porque ela mal o conhece e como ela pode dizer isso? Ela responde que não o conhece, mas quer conhecê-lo e que seu carro já diz tudo. Ele responde que não sabe como encarar isso, mas que ela é uma baita de uma garimpeira. Ele diz que mulheres como ela só sentem o gostinho de sentar no carro dele, mas desfrutam de nada. E ele abre a porta do carro e dá um tchauzinho para ela e manda ela encontrar com seu amigo que vai ser melhor para ela. E fala que ela é muito interesseira. E no fim ela acabou se dando mal. Começamos o vídeo com o YouTube London abordando essa mulher. Ele diz que ela está muito linda e pergunta qual o seu nome. Ela responde que se chama Claire. London pergunta se ela é dali mesmo e ela fala que sim. London pergunta se ela pode passar o telefone dela para ele.
Mas ela fala que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta o que há de errado com ele, se ele está mal vestido. E ela fala que não, mas que só não pode passar o seu número para qualquer pessoa. London responde que tudo bem, a deseja um bom dia e vai caminhando em direção à sua McLaren. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota olha para trás e vê a sua máquina, ela volta imediatamente e vai falar com ele. A garota pede para ele esperar um pouco e pergunta se ele não vai convidá-la para dar uma volta. Ele a questiona, dizendo que ela não quis dar o número de telefone e que mal se falaram um com o outro. Então, ela pede para ele descer do carro para que eles possam conversar um pouco. Ela fala que está tendo um dia muito ruim e por isso não passou seu número, mas que ela acha ele um fofo e que seu carro é muito bom. London diz a ela que ela é muito bonita e despertou certo interesse nele, mas ela foi rude com ele e ele está chateado e fala que está indo embora. A garota pede para ele não ir e fala que começou errado mesmo e que ela também está muito interessada nele e pergunta se eles podem se conhecer um pouco melhor. E fala que ele não vai se arrepender, que vai valer muito a pena. London diz que eles vão conversar sobre e fala para ela entrar no carro. A garota entra no carro achando que vai se dar bem com o London só porque ele tem um Corvette. Lá dentro, o London pergunta o que ela faz da vida e se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira e mora sozinha e no momento trabalha. London pergunta o que aconteceu com o seu relacionamento anterior e ela responde que o seu ex não tinha o que oferecer para ela e que é muito bonita e precisa de um cara igual a ele que possa cuidar bem dela. London pergunta se ela é louca de achar que teria isso com ele porque ela foi interesseira desde o início. Ele fala que ela não deu a mínima para ele e voltou fingindo estar interessada por causa do seu Corvette. O youtuber fala que ela precisa pensar melhor sobre a mentalidade dela e que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela já provou ser uma. Ele manda ela descer do carro e escavar ouro em outro lugar. E a garota desce do carro indignada, vai embora e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari branca. Ele aborda a loira e pergunta como ela está e qual o seu nome. E ela fala que se chama Bianca. Nate então fala que é um prazer conhecê-la e que ele se chama Nate. E pergunta para onde ela vai. Ela responde que está indo encontrar com alguns amigos. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não, porque ele não faz o tipo dela e fala que o tipo dela é um cara rico. Então, Nate se despede e vai em direção à sua Ferrari. E na hora que a garota vê a máquina do youtuber, a mágica acontece e ela volta imediatamente para falar com ele. E vem dizendo que o carro dele é muito bom. Ela então pergunta se o carro é dele. O youtuber responde que sim e pergunta se ela gosta e fala que está combinando com a roupa dela. A garota fala que a Ferrari dele é muito linda. Então ela pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta para eles se conhecerem melhor. O youtuber fala que pode sim, mas pergunta se ela não vai mais encontrar seus amigos. Ela responde que não, que agora ela quer sair com ele. Dessa vez, Nate pergunta se pode pegar o número dela e ela fala que sim. Ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Nate então pergunta se ela tem mesmo namorado e ela responde que não.
Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Ela entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate, e vamos ver o que isso vai dar. E dentro do carro, resumindo, o YouTube pergunta por que ela estava sendo tão distante com ele na hora que ele foi falar com ela. Ela responde que ela ficou nervosa e sempre os caras mexem com ela. Então, depois que ela viu o seu carro, ela ficou impressionada e viu que ele é um homem de verdade. Nate então pergunta se ela não ficou nervosa quando viu o seu carro. Ela fala que não, que ela gostou muito do carro dele. Nessa hora, o YouTuber fala que pensou melhor e acha melhor ele não sair com ela. A garota pergunta por quê. Ele responde que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e agora só quer sair com ele por causa do carro. Ela tenta negar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e manda ela descer do carro. Ela desce do carro, fala que ele é um idiota e que o carro dele é alugado, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Charlie abordando essa bela jovem para tentar fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica um bom restaurante na cidade. Ele fala que é novo no lugar e está tentando almoçar em um bom restaurante. A garota fala que pode tentar ajudá-lo. Então ele fala que está de férias e está na cidade para tentar relaxar um pouco. Em seguida, ele pergunta o que ela faz. Ela fala que trabalha com imobiliária. Então, ele fala que trabalha com criptomoeda e faz NFTs. Ela fala que não sabe o que é um NFT. Então ele explica que são cards digitais que podem ser vendidos online e que valem muito dinheiro. Na sequência, ele pergunta se ela está solteira e ela responde que sim. Então ele pergunta se ela pode passar o seu número para ele. Ela fala que sim e passa o contato para o YouTuber. Então ele convida ela para vir almoçar com ele e ela topa e aceita o convite. Então eles vão caminhando até o carro dele que está ali na frente e ele fala que esse é o meu carro. A garota fica muito impressionada com a BMW i8. Ele fala que esse negócio de NFT dá muito dinheiro e ele está ficando bem rico. Ele também fala que tem uma Lamborghini, uma McLaren e deixa a garota ainda mais impressionada. Então ele pergunta se ela gosta da cor da BMW. Ela fala que ela é bem feminina e gosta da cor rosa, mas que a cor do carro também é muito bonita. Então ele fala que vai levá-la para almoçar com ele e que ela vai gostar ainda mais do carro. Mas ele chama ela e fala que precisa dizer uma coisa para ela. Ele fala que tem que dizer a verdade. Então ele explica que ele é um YouTuber famoso e que está gravando um vídeo para pegar a garimpeira de ouro. Porém, ela passou no teste e foi muito gentil e genuína com ele, e que ela não foi interesseira. Então ele mostra para ela a câmera e fala que tudo está sendo filmado para o seu canal no YouTube. Em seguida, ele chama ela ali atrás e fala para ela dizer o seu Instagram para os seguidores dele seguirem ela lá na rede social. Então ele termina o vídeo dizendo que ela foi sensacional e fala que vai levá-la para almoçar com ele agora e dar uma volta em seu carro. E chama ela para entrar na máquina. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e vamos pro próximo vídeo.
O vídeo começa com o Naye abordando essa garota em frente à Lamborghini para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela está e pergunta o seu nome. Ela fala seu nome e Naye fala que ela é muito linda e pede o número dela. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para o youtuber. Ele insiste em falar com ela e pede para ela esperar, mas ela responde que está ocupada agora e não pode falar com ele. O youtuber então a deseja um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Porém, quando ela vê a Lamborghini do Naye, ela não resiste e volta correndo para falar com ele. E faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. O youtuber fala que sim e que é um de seus vários carros. Naye então pergunta por que ela quer saber se o carro é dele. Ela responde que tem alguns minutos para falar com ele. O youtuber fala que ela disse que tinha que estar em algum lugar e não tinha tempo para ele. Ela fala que agora ela tem sim, que ela gostou muito do carro. Naye então fala que ele está tentando conhecê-la e só queria ser legal com ela, e perguntou como ela estava e queria apenas sua atenção, mas ela foi muito rude com ele. Em seguida, Naye pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Colorado. O youtuber pergunta a ela aonde ela estava indo, e a garota diz que estava indo ao shopping. Além disso, ela fala que ele poderia comprar algum presente para ela. Então, Naye concorda com ela e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o youtuber elogia as tatuagens dela. Ele fala para ela que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que lá tem piscina, bebida e eles poderiam ficar lá bem à vontade. E chama ela para vir conhecer sua cobertura. Ela topa e aceita o convite de Naye. Em seguida, ele fala que precisa conversar com ela lá fora do carro e pede para ela descer junto com ele. Eles então descem da Lamborghini e lá fora Naye dá uma despistada, inventa uma desculpa e depois pede para ela entrar no carro novamente. Porém, quando a mulher vai tentar entrar no carro, ele fala que o carro não quer abrir a porta porque ela é uma escavadora de ouro. Ele fala para ela se afastar do carro porque ele não sai com interesseira e sai acelerando a sua Lamborghini.